César, já deu os parabéns a ela? A ela quê? Poxa, César, eu sempre soube que os homens eram desligados para essa história de datas, mas você é demais. Mas quem é que tá fazendo aniversário? Ora, quem? Você mora onde, César? No mundo da lua? Não se fala em outra coisa aqui na cidade, você é aí completamente alheio. É aniversário de Aracaju. Mas por que você não me disse logo? Parabéns pra você, Aracaju, parabéns pelo seu aniversário. Não, César, nada disso. Não é assim que eu quero comemorar. Eu pensei em fazermos um programa todo dedicado a ela, contando o porquê de ela ter sido escolhida como a nova capital. O que é que você acha? Eu topo. César, o que é isso? Eu estou homenageando Gaspar Lourenço e João Salônio. Não podemos falar de Aracaju sem falar de Sergipe, que pertencia ao território da Bahia. E foi graças à coragem desses dois, o padre Gaspar e o clérigo João Salônio, que foi possível conquistar os índios que habitavam a região e fundar as primeiras aldeias missionárias. Muito bem, seu Gaspar Lourenço. Mas se lembre que enquanto vocês, padres, tentavam ganhar a confiança dos índios, os soldados estragavam tudo, roubando mulheres, índios e mantimentos. É claro que os índios não suportaram mais essa situação e resolveram se revoltar. E aí foi preciso chamar Tchan, 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 o governador Luiz de Brito, que com a ajuda das tropas da Bahia derrotou os índios todos. Pois eu não vi nenhuma vantagem na sua intervenção, senhor governador. Sem padres e sem índios, aquelas primeiras aldeias que equivalem às regiões de Santa Luzia do Itanhi e Itapuranga da Ajuda foram abandonadas e nenhum núcleo de colonização foi fundado por lá. Só depois de muito tempo é que as terras voltaram a ser ocupadas pelos índios. Mas aí chegou o grande herói Cristóvão de Barros e seus cavaleiros, fundaram um forte e derrotaram todos os índios. E você acha isso certo, senhor Cristóvão de Barros? Os índios estavam lá, vivendo em paz nas terras deles. De repente chega um forasteiro, começa a matar todo mundo e ainda por cima é aclamado como herói. E você queria que eu fizesse o quê? Me mandaram destruir os índios, eu simplesmente obedeci. Se foi certo ou errado, só a história vai julgar. Olha, seu Cristóvão de Barros, eu queria ver se fosse no tempo de hoje. Queria ver você triscar num índio. Você seria processado por discriminação e preconceito, você sabia disso? A única coisa boa nessa história foi o forte que você fundou, que deu origem à cidade de São Cristóvão. O resto... Em homenagem ao meu nome e ao santo da minha devoção. O pior é que toda a história do Brasil se assemelha. As conquistas todas se deram através de muitas lutas e no fim vence o mais forte. São Cristóvão é mais uma das cidades brasileiras, nascida da violência e batizada ironicamente com o nome de santo. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e hoje é a nossa capital da Seresta. Mas de qual São Cristóvão você está falando? Como de qual São Cristóvão eu estou falando? Da única que existe em Sergipe, ora. Aí é que você se engana, César. Segundo o historiador Sebrão Sobrinho, existiram 3 cidades de São Cristóvão antes dessa. Você sabia disso? 3? Mas não é possível. É sério, César. Depois de fundar a cidade, Cristóvão de Barros foi embora e em seu lugar ficou o governador Tomé da Rocha. Pois bem, durante o governo dele, os franceses invadiram o Brasil e, aliados aos índios, fizeram algumas incursões a Sergipe. Mas Tomé da Rocha e Diogo de Quadros conseguiram expulsá-los e aí, por questão de segurança... resolveram transferir a cidade para o Oiteiro, próximo do rio Poxim. Isso todo mundo sabe. Nada disso, César. A história conta assim, mas Sebrão Sobrinho tem outra versão a respeito. Ele diz que a cidade foi mudada de lugar não por causa dos franceses, mas para atender aos interesses de Cristóvão Dias, que foi o primeiro agricultor de Sergipe. Por isso, essa segunda São Cristóvão foi chamada de Cidade do Agricultor. Só depois é que a cidade foi transferida para o local onde ela é hoje. Então, são 3 em vez de 4? Mas é que essa terceira São Cristóvão também foi incendiada pelos portugueses e holandeses. Foi desses escombros que nasceu a quarta São Cristóvão, a primeira terra brasileira a se libertar do domínio holandês. Não acha interessante, não? E durante mais de 200 anos, São Cristóvão permaneceu a mesma, dominada pelos frades e senhores de engenho, pois eram eles quem mandavam na vida pública de Sergipe. Não acontecia nada de interessante. Era um tédio.
Até que em 1847, as províncias passaram a ter presidentes e tudo começou a mudar. Nessa época havia um tal de Comendador Boto, dono do engenho Poxim, que era quem dominava toda a província, juntamente com os ciganos Dias Coelho e Melo. Esse Comendador Boto era amigo íntimo do imperador, um verdadeiro gênio comercial, tinha um prestígio danado. E alguns inimigos políticos também. Era preciso destruir o poder de Boto. Mas como? Só havia uma maneira: mudando a capital de lugar. Mas mudar para onde? Os senhores de Laranjeiras, muito ricos e influentes, ficaram ansiosos para que a capital se mudasse para lá. Já a estância mais modesta não demonstrou muitas esperanças, não. Maruim, muito tímida e acanhada, nem perdia tempo pensando nessas coisas. Itapuranga, com seu vale tão rico, estava mais preocupada com seu comércio, que prosperava a olhos vistos. Foi aí que outro senhor de engenho, o Barão de Maruim, também bastante influente na corte, teve uma ideia. Por que não Aracaju, minha gente? Afinal, Aracaju possui uma barra franca que pode se tornar um porto muito mais acessível à Europa. Não, por mim já está decidido. Vamos transferir a capital para Aracaju. E para não dar muito na vista, convidem o presidente da província, o senhor Inácio Barbosa, para uma reunião no meu engenho Unha de Gato para acertarmos tudo. Alguns se opuseram, mas a maioria aderiu ao barão. No dia 21 de fevereiro de 1855, o doutor Inácio Barbosa foi ao engenho do barão sem saber de nada. Quando ele chegou lá, o fato já estava consumado. Diante de todos os presentes, o barão comunicou sua decisão. Doutor Inácio Barbosa, nós decidimos transferir a capital da província para Aracaju. E o senhor vai ser o grande herói dessa história. Depois da reunião, foram assinadas algumas cartas, todas com data de março, e Inácio Barbosa teve que assumir a responsabilidade de tudo. E o Comendador Boto, esse coitado, já estava com os dias contados. Com essa bomba nas mãos, Inácio Barbosa tratou de fazer algumas cartas defendendo suas ideias, fazendo uma lista de desvantagens que São Cristóvão oferecia sendo capital. Ele disse que com mais de 250 anos de existência, já era tempo de São Cristóvão, como capital, ser o centro mais rico e populoso da província, mas que, ao contrário disso, ela estava em franca decadência e miséria. E falou também que São Cristóvão dependia das marés e tinha dificuldade muito grande para a navegação, pois não tinha recursos próprios. Em suma, devido à sua posição geográfica, São Cristóvão era o lugar menos apropriado para ser a capital da província e considerado um estorvo para a independência comercial de Sergipe. Rapaz, isso deu um bode. É verdade, principalmente porque muitos dos argumentos dele não eram verdadeiros. São Cristóvão, nessa época, era realmente a cidade mais populosa da província. Bom, inexatas ou não, a verdade é que tudo saiu de acordo com os planos do Barão de Maruim. A capital foi mesmo transferida para Aracaju e não no dia 17 de março, como estamos acostumados a comemorar. De acordo com o historiador Sebrão Sobrinho, a mudança política de verdade ocorreu no dia 21 de fevereiro, data da reunião do engenho. 17 de março foi apenas a data em que Inácio Barbosa assinou a resolução. Mas será que a população de São Cristóvão ficou satisfeita com a mudança? É isso que nós vamos ver no próximo bloco. Até já! E palavrear, e palavrear, e palavrear. E palavrear, e palavrear, e palavrear. Sabe quem foi João Bebe Água? Como? João Bebe Água. João Bebe Água? Que João? É o homem que queria que Aracaju fosse capital do estado, não é isso mesmo? Não. Sei não. Eu sei que corre muita lenda ao redor da história de João Bebe Água. Dizem que ele foi um homem simples, boêmio e meio doido, que guardou um monte de fogos para soltar quando a capital voltasse a ser São Cristóvão.
Agora, será que isso é verdade? Por isso que a gente resolveu convidar o senhor João Bebeágua aqui, para vir pessoalmente esclarecer esses boatos. Senhor João Bebeágua, é esse mesmo o seu nome? É claro que não. Você acha que alguém nasce com um nome desses? Meu verdadeiro nome é João Policarpo Borges, mas pode me chamar de Bebeágua, eu não me importo mais não. Senhor João, todo mundo fala que o senhor vivia à toa, era meio boêmio. É verdade essa história? Mas é claro que não. Eu era escrivão interino da alfândega, minha filha. Você acha que se eu fosse analfabeto e vivesse à toa, alguém ia me nomear escrivão? E quem lhe nomeou escrivão? Ah, foi meu grande amigo Dr. Manuel Joaquim Fernandes de Barros, o vice-presidente da província. Gente boa. Você conheceu? Claro que não, né, seu João Bebeágua? Meu tempo é outro, bem diferente do seu, não se esqueça. Mas continue a história. O senhor foi escrivão da alfândega? E também fui patrão-mor da Barra da cidade. Patrão-mor da Barra? E o que é que um patrão-mor da Barra fazia? Nessa época, todas as barras da cidade possuíam um chefe imediato que se chamava patrão-mor. Mas, senhor João, de onde é que veio esse apelido tão curioso, Bebeágua? O senhor gostava de beber ou só bebia água mesmo? Olha, eu nunca gostei de beber. Nada de bebidas alcoólicas. Toda vez que vinham me oferecer, eu recusava e dizia que só bebia água. Aí, todo mundo começou a me chamar assim. Seu João Bebeágua, o senhor gostou da mudança da capital para Aracaju? Mas é claro que eu não gostei. Foi a coisa mais absurda que já inventaram. Para mim, a capital de Sergipe sempre vai ser São Cristóvão. Então é verdade que o senhor guardou fogos em sua casa para quando a capital voltasse a ser São Cristóvão? Guardei! E guardaria de novo. Eu sempre tive esperanças de que isso acontecesse um dia, mas que não demorasse muito para os foguetes não dar chabu, né? Mas não fui eu só que guardei, não. Muitos fizeram isso. Não sei por que a fama ficou só para mim, né? Deve ter sido porque o senhor era muito conhecido. Tem até uma rua em São Cristóvão com o seu nome. É mesmo? A antiga Rua da Miséria em São Cristóvão tem o meu nome, João Bebeágua. Senhor João Bebeágua, foi ótimo o senhor ter vindo aqui para esclarecer essas dúvidas. Eu já vi que o senhor não é nada do que vivem dizendo. Nem é analfabeto, nem é alcoólatra e nem é ridículo. Apenas um homem como os outros que não aceitou o fato de ver sua cidade destituída do título de capital. Só isso. E depois de transferida à capital, o local escolhido para instalar a administração foi o povoado de Santo Antônio. Ali, Inácio Barbosa alugou uma casa e convocou a Assembleia Legislativa. Depois, ele voltou ao engenho Unha de Gato para receber as novas ordens do barão. Mas a capital em Santo Antônio durou muito pouco. Como era um homem bastante prático, o barão de Maruim percebeu logo que ali não era um bom lugar, pois não havia espaço capaz de se fundar uma cidade por ali. Tão logo ele adquiriu umas terras na praia do Aracaju, ele tratou de providenciar novamente a transferência da capital, dessa vez para o Arraial da Olaria. Mas de onde será que veio esse nome Aracaju? A senhora sabe o que significa a palavra Aracaju? Aracaju? Não, sei não. Responda você. Hein? Não. A palavra Aracaju vem de Maracaguipe, uma palavra indígena. Só que como os índios falam muito baixo e muito rápido, é muito difícil entender o que eles falam. Aracagui, Aracagui, Aracagui. Viram como os índios falam baixo e rápido? Não dá para entender todas as sílabas. Os colonos não ouviam nem o M do início da palavra e nem a última sílaba pé. Acharam que era Aracaju, que significa aurora da mata de fruta amarela. É possível também que o nome tenha vindo de Maragogipe, que quer dizer Rio do Gato, Rio do Estrangeiro. Aracaju era uma praia cheia de sítios e pontilhada de cajueiros. Havia olhos d'água por todos os lados, de onde saíam vários riachos. A primeira providência foi mandar aterrar os pântanos e nivelar as ruas. Olha, só para vocês terem uma ideia, no Largo do Palácio, durante a chuva, se formava uma lagoa imensa que era permanente no inverno. Essa lagoa se chamava Lagoa do Vigário e começava da Ponte do Imperador até os fundos da Catedral.
Agora dá para imaginar uma lagoa enorme em pleno centro de Aracaju. Fica difícil, não acham? Depois foi a vez de aterrar a primeira rua de Aracaju. A senhora sabe qual foi a primeira rua de Aracaju? Bem, a primeira rua que a gente nasceu em Aracaju, que faz 151 anos, aqui é do meu conhecimento, tem o Bariri, que é lá, Bariri, que eu era garoto, e tem a rua João Pessoa aqui, onde vocês estão, entende? E atravessa a Benjamin Constante, que poucos sabem onde é que fica, aqui no Oitão do Palácio. Essas são atravessa a Benjamin Constante. São mais antigos, são a rua do Siqueira Campos, que é o bairro do Aribé. Aqueles são mais antigos. Rua de Goiás, a Rua Chile, a Rua Cuba, esses são os mais antigos, né? Eu não, filha. Eu cheguei aqui já era velho. A primeira rua de Aracaju se chamava Rua da Aurora, ou também chamada Rua do Comércio. Aurora por causa do nome Aracaju, que significa aurora da mata de frutos amarelos, e do comércio, porque era ali que se fazia negócio naquele tempo. Ninguém conhece a Rua da Aurora por esse nome. Ela recebeu o nome pomposo de Avenida Rio Branco, mas todo mundo só chama pelo apelido carinhoso de Rua da Frente. E no tempo em que a Avenida Rio Branco se chamava Rua da Aurora, Aracaju terminava bem na Praça do Palácio. Mas onde será que moravam o Barão de Maruim e Inácio Barbosa? Isso vocês só vão saber no próximo bloco. Aguardem. E palavrear, e palavrear, e palavrear. E palavrear, e palavrear, e palavrear. O Barão de Maruim edificou uma rua inteira que ficou conhecida como Rua do Barão. Que depois virou Rua da Conceição. Mais tarde, Japaratuba, Até se transformar em... O senhor sabe me informar onde fica a Rua do Barão? Não. O senhor sabe onde fica a Rua Japaratuba? Creio que é no bairro Santo Antônio. Você sabe como é que se chama o nome dessa rua? Calçadão João Pessoa, né? João Pessoa. Rua João Pessoa. é verdade. O nosso calçadão de João Pessoa nada mais é do que a antiga Rua de Japaratuba ou Rua do Barão. Quer dizer que o Barão de Maruim foi comprando as terras de Aracaju? Sim, da Praça do Palácio até o centro, que equivalem às ruas José do Prado Franco e Rua do Jeru, pertenciam ao Barão. Ele comprava, mandava construir casas e depois dava aos afilhados dele. Coisas do Barão, meu filho. Quer ver um exemplo disso? Diga. Sabe a Secretaria de Saúde que a gente chamava antigamente de Palácio Serigi? Aquela casa foi o Barão que mandou construir e depois deu de presente a uma afilhada dele. Pode ver que a casa é um palacete mesmo. Então quer dizer que ele gostava de terras, mas tinha uns arroubos de generosidade. E que arroubos! Quer ver uma coisa? Ele comprou as terras que ficavam ao lado leste da igreja de São Salvador, que equivalem hoje à Rua de Laranjeiras, e depois doou ao Hospital de Caridade para que se erguesse um mercado ali. Mercado? Na Rua de Laranjeiras? Exatamente, César. A Rua de Laranjeiras antigamente se chamava Rua da Feira. Ele também doou o terreno onde se construiu a catedral. Ele era muito generoso. É, mas em compensação não se dava muito bem com o engenheiro Pirro, não, né? Quer dizer, na verdade, não era com Pirro, não. Era com um amigo de Pirro, um tal de Travassos. Quando o engenheiro Pirro foi chamado para fazer o traçado das ruas de Aracaju, feito um tabuleiro de xadrez, o Barão não aceitou muito, não. Ué, não aceitou como? Ora, não aceitou que ninguém mexesse em suas terras. Pode ver que da Praça do Palácio para o sul, elas são todas bem divididas, quadradinhas, planejadas, mas da Praça do Palácio em direção ao centro, as ruas não têm o mesmo traçado, são bem desalinhadas, pois toda aquela zona pertencia ao Barão. Poxa, mas que interessante! É, meu filho, o Barão tinha uma influência e um prestígio muito grande. Por isso que uma das ruas mais bonitas e mais importantes de Aracaju leva o nome dele, a Avenida Barão de Maruim.
Pena que quase ninguém sabe quem foi ele. A senhora sabe como é o nome dessa rua que nós estamos? É a Avenida Barão de Maruim. E a senhora sabe quem foi o Barão de Maruim? Sei não. Avenida Desembargador Maná. Não, Barão do Maranhão. Você sabe quem foi o Barão de Maruim? Não. Barão de Maruim. O senhor sabe quem foi o Barão de Maruim? Não, pra falar a verdade, não sei não. Vem cá, Inácio Barbosa, que fim levou esse cara? Ah, coitadinho, César teve um fim tão trágico. Ora, Aracaju era toda alagada, cheia de pântanos. E você sabe que pântano dá muito mosquito? Pois não é que ele foi picado por um desses mosquitos e contraiu malária? Quando adoeceu, teve que deixar Aracaju e voltar para a Estância, sua cidade natal, onde morreu no ano seguinte, em 1856. Já pensou? Ah, mas o barão deve ter ajudado muito a ele. Ajudou nada, o barão ignorou completamente. Nem o barão, nem ninguém de Aracaju. Não houve nenhuma manifestação por ocasião de sua morte. Tadinho, né, César? Dá uma pena. Sorte que hoje ele já tem praça e bairro com o nome dele. Agora me diga uma coisa. E o barão? Em que ano ele morreu? O barão morreu com quase 80 anos depois da proclamação da República em 1890. Mas morreu lá no Rio de Janeiro, longe da terra querida dele. E agora, César, para encerrar o programa, eu vou contar uma lenda indígena de como nasceu a colina de Aracaju. Você gosta de lenda? Opa! Lenda é comigo mesmo. Então se prepare os nervos. Era uma vez uma tribo indígena chamada Puxi, que era aliada a outra chamada Aribé. Normalmente, as tribos são batizadas com os nomes de seus chefes, no caso Puxi e Aribé. Puxi era muito mau e cruel ao extremo, e Aribé, muito velhinho, já nem governava mais. Vem cá, e quem é que chefiava do seu lugar? A filha dele, chamada Mbara, que significa sol nascente. Um dia, Puxi raptou uma das filhas de Aribé, chamada Tramandaí, casou-se com ela à força e teve um filho chamado Kaa, que significa colina. Nossa, mas que violência! Você ainda não viu nada, César. Além desse filho, Puxi tinha um tuxama, ou seja, um homem de confiança, chamado Gu, só que na língua indígena se pronuncia Ju. Como se não bastasse ter raptado uma das filhas de Aribé, Puxi era louco pela outra filha, Mbara, que chefiava a tribo. Agora, para disfarçar, ele fingia que a detestava. Ah, o velho truque. Um dia, Mbara recebeu um recado aflito da irmã Tramandaí para que fosse até lá, apenas acompanhada de Ju. Preocupada com a irmã que parecia estar correndo perigo, Mbara nem pensou duas vezes e foi até lá. Não me diga que era mentira, Lilian. Exatamente. Era tudo uma armação de Puxi para atraí-la. Assim que ela chegou, Puxi a estuprou e depois cortou-lhe a língua, deixando-a prisioneira dele. Vem cá, aí, ninguém da outra tribo foi ajudá-la? Não, porque ninguém sabia do recado que ela tinha recebido. Todo mundo pensava que ela tinha desaparecido. Mas um dia, o terrível Ju, o tal capanga de Puxi, que sabia de tudo, se embebedou e contou tudo para Kaa, o filho de Puxi. Vem cá, aí, esse Kaa era confiável? Que confiável nada, César. Era um monstro igual ao pai. Ele foi lá na cabana do pai e fez a mesma coisa que o pai. Estuprou a tia. E ainda por cima, César, imagine o que foi que ele fez. Contou tudo para a mãe dele, Tramandaí. O que ele e o pai tinham feito. Minha nossa, que horror. Foi isso mesmo que pensou Tramandaí. Que ela estava vivendo no horror. Que o marido e o filho dela eram dois monstros e que precisava acabar logo com aquilo. Pois sabe o que ela fez? Esperou que o marido Puxi estivesse longe, lutando com outras tribos, matou o filho Kaa e cortou-lhe a cabeça. Depois ela foi até a tribo do seu pai e avisou-lhe que Mbara estava lá, viva, e que fossem libertá-la. Vem cá, mas conseguiram libertá-la? Conseguiram, sim. Tramandaí foi a vencedora. Mas quando Aribé viu a filha viva, teve uma emoção tão grande que morreu. Ave Maria. Tramandaí então voltou para casa, assou as carnes do filho, envenenou-as e ficou lá quietinha esperando o marido. Quando ele chegou com seus homens, começaram a se banquetear com aquela carne envenenada. Aquela carne envenenada? Eles comeram? Mas não é possível. Não só comeram, como se regalaram. Daí a pouco começaram a passar mal por causa do veneno e foram caindo todos mortos. Desconfiado do que estava acontecendo, Puxi, que a essa altura já estava completamente bêbado e trôpego, perguntou à esposa que carne era aquela. Tramandaí não teve dúvidas. Foi lá dentro,
e mostrou a cabeça do filho. E ele não pulou no pescoço dela, não, foi? Foi isso mesmo que ele fez. Estrangulou a mulher e depois caiu morto sobre o corpo dela. Mas que história mais escabrosa, Lívia. César, você sabe como são as lendas indígenas, né? São sempre violentas. Em compensação, sempre terminam com um final feliz. Quer ver? Tupã, que é um deus muito misericordioso, diante de tanto pecado, fez surgir um bocado de terremotos e maremotos sucessivos, até que quando tudo se acalmou, surgiu a colina de Mbaracaju. Mbaracaju. Mbara por causa de Mbara, a filha de Aribé, que foi raptada e violentada. Só que os índios pronunciam bem rápido e ninguém ouve esse MB, só ouve Ara. Cá por causa de Cá, o filho de Puxi, que violentou a tia. E Gu, que na língua indígena se pronuncia Ju, foi o capanga que contou tudo. Juntando tudo dá Mbaracagu ou Aracaju, que nada mais é do que a colina do rio da mata de fruto amarelo do sol nascente. O final até que é bonito. Mas essa história não fui eu que inventei. Essa lenda foi contada por seu Luizinho, que na época da mudança da capital era dono de quase todos os sítios de Aracaju. Ele contou para o Barão de Maruim, que contou para o amigo dele, que contou para o pai, que foi contando, até chegar aos ouvidos de Sebrão Sobrinho. E está lá no livro dele para quem quiser ler. Aracaju dos sítios de seu Luizinho. Aracaju, filha do Barão de Maruim. Aracaju, guerreira, defendendo a honra de ser sol nascente. Aracaju que nem tem festa de aniversário certo. Aracaju que cresce para o alto, para os lados, para a vida. Mas que permanece criança na saudade de todos que a viram crescer. Parabéns, meu sol nascente. Parabéns, Aracaju. Tão longe de você, vontade de morrer, um poço de sofrer, rezando pra te ter, querendo só saber quando afinal eu vou te ver. Comer muito ciro e andar de pé no chão, descer a Laranjeiras, entrar no calçadão. E para Pirambu, beber lá no Dedé, pegar um zaratu, tirar bicho de pé, voltar pra Aracaju, tomar um murici então. À noite eu vou lá no Fãs, tomar chopp com Pascoal. E papo vai, papo vem, fofocar não faz mal. Depois